Oi, gente! Tô eu aqui de novo, né? Continuando aí a nossa minissérie Não Use, Não Abuse, né? Coisas inúteis que os videntes normalmente fazem e dizem, né? Para pessoa com deficiência visual. Lembrando que, claro, eu sempre falo isso, que as pessoas que fazem isso, os videntes, quando eles fazem isso, com certeza não, porque tem pessoas que não são assim tão boas de coração, assim, né? Algumas pessoas fazem de propósito. Mas a maioria das pessoas não faz por mal, né? É a melhor das intenções sempre. Mas a gente precisa evitar, porque são coisas que incomodam e são coisas realmente inúteis e que irritam, principalmente, né? Mas antes de eu entrar no segundo vídeo a respeito, no segundo episódio, né, dessa série, quero te convidar, tu que não me conhece, por favor, maratona aí, tanto o blog lá, camilatuvil.com.br, quanto aqui o canal Tuvil, sobre os meus vídeos, aí tu vai entender melhor quem eu sou e, enfim, o que eu faço com essas ferramentas. E tu que já está inscrito, continua tocando aí o sininho para receber as notificações, deixa o teu like, o teu comentário, que é muito importante. Então, gente, esse vídeo, gente, eu diria que não é tão relacionado à identificação, tá? São indicações, né? Como é que eu posso explicar para vocês assim, ó? São coisas que a gente às vezes pergunta por não enxergar para alguém que é vidente, alguma coisa que a gente não sabe, né? Ou a gente tem dúvida de como fazer isso sem usar os olhos, né? Eu, por exemplo, que já enxerguei antes, é difícil isso porque eu tenho uma memória visual. Eu fazia algumas coisas completamente diferente, né? Da forma que eu faço agora, justamente pensando mais na minha segurança, no meu conforto, né? Mas a gente fica muito preso a isso, assim, né? Diferente de quem nunca enxergou, que sempre se acostumou a fazer do mesmo jeito, né? Então tem coisas que a gente que não enxerga, que perdeu a visão com o tempo, a gente depende um pouco da pessoa com visão para poder nos explicar algumas coisas, até para a gente poder refazer a nossa maneira, né? E, enfim, são nesses detalhes de indicações aí que eu tô falando que o vídeo de hoje se trata, que esse episódio se trata. Também sobre favores. Às vezes o vidente não se liga e pede favor pra gente, favor que inclui exclusivamente a visão. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Esses tempos estava aqui, eu em casa com o meu namorado, e ele precisou fazer uma videoconferência, né? Então ele entrou no meu quarto, fechou a porta, porque eu estava com a minha mãe em casa, né? A gente estava juntas e tal, para não atrapalhar, enfim, vozes, etc. Então a gente estava ali conversando, eu e minha mãe, e daqui a pouco a minha mãe, assim, ficou um silêncio, assim, né? E o meu namorado estava muito em silêncio dentro do meu quarto, né? Porque ele estava com fone, enfim. E aí a gente não podia bater na porta para interromper, né, a reunião dele e tal. E aí a minha mãe olhou para mim e disse assim, olhou para mim é bom, né, porque eu não sei se ela olhou para mim, tá, gente, mas ela ela se referiu a mim e disse assim: "Camila, será que o Thiago tá dormindo no teu quarto? Ele pegou no sono?" Eu disse: "Mãe, se ele tá em videoconferência, como é que ele vai pegar no sono, né? Mas tá um silêncio. Camila, então faça o seguinte, entra ali e vê se ele tá dormindo." Gente, eu vou dizer o que diante deste pedido, né? Eu não posso, entendeu? Então, se eu entrar lá, além de eu entrar e não ver absolutamente nada do que está acontecendo, ele não vai poder fazer sinal para mim, porque ele sabe que eu não vou ver, e aí eu vou ter que chegar perto dele para tocar nele, para ele se ligar que eu vim aqui no quarto para ver se ele estava dormindo, porque eu estava preocupada com o silêncio. Então, assim, eu ia aparecer na videoconferência, né? Claro que eu ia dar um plus, né, para o momento, mas tudo bem, né? Mas enfim, eu não podia fazer isso, né, gente? Então, assim, por favor, não peçam favores para pessoa com deficiência visual que envolva visão. Aí, o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem, né, para ele, para saber se ele estava bem, né? Porque minha mãe estava muito preocupada com o silêncio dele, né? E aí ele respondeu: "Ah, não, é que eu estou ouvindo aqui um discurso, né? Estou ouvindo uma pessoa falar." Eu disse: "Ah, então tá, beleza, obrigada, né? Beijo." Então, assim, por favor, tá? Né? Não envolvam a pessoa com deficiência visual nos favores que vocês querem relacionados à visão, por favor, tá? Esse é o primeiro pedido. Bom, gente, aí outra coisa também, tá? Que acontece com relação à identificação, não, à indicação, né? Que eu falei para vocês, questão de favores e tudo mais. Essa aqui é a questão da indicação mesmo.
A gente faz algumas perguntas, como eu falei para vocês, para as pessoas que enxergam, para a gente poder ter uma noção, né? Cozinhar é um problema, por exemplo, porque tem questões, por exemplo, na cozinha, que quando a gente vai fazer uma carne, né? Ou quando a gente vai fazer um prato no forno, a pessoa que enxerga, ela sabe o horário de botar mais água, por exemplo, ou mais tempero, né? Coisas relacionadas à visão, a cara da carne, a cara da comida, né? Se já tá pronta, se tá no ponto ou não. E a gente que não enxerga, a gente tem que encontrar outros recursos. Então, a pergunta, algumas vezes eu faço essa pergunta, ou para minha mãe, ou para alguém que está cozinhando e tal, tá, mas como é que eu sei quando essa carne está pronta, né? Ah, tu vai no olhômetro, vai de olho, tu vai ter que ir de olho. Gente, esta pessoa não me conhece. Como é que eu vou de olho? Né? Se eu tenho dois olhos, mas enfim, né? Não, eles não funcionam, gente. Eu sinto muito. Então, assim, outras formas, ó, tu tem que provar, né? Quando o prato é de forno, por exemplo, é claro que a gente não vai abrir o forno, tirar um pedaço da comida para ver se a comida está pronta. Mas a gente tem formas de fazer isso. Por exemplo, a gente pode enfiar uma faquinha sem ponta para ver se está molhada a faca ou não, quando a gente está falando de um bolo ou de alguma coisa que precisa de um ponto específico. Quando é um prato salgado, assim, tipo uma lasanha, um arroz de forno, alguma coisa assim, a gente também pode pegar ali um pouquinho, pega um garfinho com uma faquinha ou uma colher, assim, e enfia um pouquinho assim, pega só um pedacinho para ver se está bem. Às vezes a gente até pode colocar o dedo ali, claro que a gente não vai fritar o dedo ali, né? A gente assar o dedo, não é o objetivo, mas a gente sente. Outra coisa também que a gente se acostuma muito é pelo cheiro do ponto da comida. A gente sabe muito bem quando, por exemplo, uma lasanha está no ponto e quando uma lasanha está chegando no ponto para ser servida, né? Existe uma diferença de olfato aí, de cheiro. Então a gente acaba usando isso muito. Outra alternativa que eu dou para vocês também, pensando nessa questão da não dependência, né, gente? Quanto mais independente a gente for em relação a tudo, melhor, né? Mesmo que a gente precise das pessoas, mas que a gente cuide isso para ser o mais independente possível, é o seguinte. Enquanto uma pessoa está cozinhando, né? Ou tu pede para essa pessoa fazer um prato para ti, um prato que tu gosta de fazer, e pede para que essa pessoa cozinhe esse prato para ti, tu cronometra, né, o prato, porque daí tu sabe exatamente o tempo que a carne precisa ficar no fogo, aí tu já sabe a hora que tu tem que provar, no forno também, né, marcar no fogão ali, ou no forninho elétrico, enfim, ou na air fryer, né, colocar derreter um pouquinho, né, queimar um pouquinho a ponta de uma faca com ponta de serra, e fazer umas marquinhas na numeração, na quantidade de minutos ali, para a gente poder saber quanto tempo que pode deixar, se aumenta mais um pouco, se não aumenta, né? Então, tudo isso ajuda nessas questões de independência da pessoa com deficiência visual, não só na cozinha, mas também em outras coisas. Por exemplo, agora no verão, né, a gente fica preocupado, vou pegar um solzinho, vou ficar mais bronzeadinha e tal, e aí a gente pergunta, mas como é que eu tô? Tu não tá vendo. Tu tá marcada, tu não tá vendo, tu não tá sentindo. Não, querida, eu não tô sentindo, porque isso aí não tem de sentir, né? Isso é só visual. Então, são coisas que a gente também tem que aprender a sentir, a ver e a perceber de outras maneiras, certo? Então, por favor, indicações, né? Bem certeiras, truques também são interessantes para a gente poder se independer mais, para a gente poder saber das coisas com mais independência, né? E usar as outras pessoas daí para coisas de mais risco, por exemplo, o próprio prato no forno, por exemplo, pedir para alguém te ajudar, se for o caso, né? Se tiver que servir algo mais líquido, pedir para as pessoas te ajudarem, também é uma forma, claro, não é total independência, mas são coisas que necessariamente a gente, né, tem que pedir ajuda, né? Mas são coisas que a gente tem que participar. Então, vale o mesmo conselho que eu dei ali no primeiro vídeo, tá, gente? Por favor, participem, se interessem. A pessoa vidente também, por favor, chama o deficiente visual para participar das coisas, para aprender, para entender que as coisas são possíveis, né? Então, são alternativas que a gente pode buscar mais independência e também
conseguir fazer as coisas do nosso jeito, né? Transformar isso também em uma coisa muito particular. Certo, gente? Então, até o próximo vídeo, então, mais um episódio, né, da série Não Abuse, Não Use. Então, se liguem e tentem fazer o melhor possível, não usando exemplos e não pedindo favores, né, e não indicando coisas através dos olhos, porque, infelizmente, a gente vai ficar devendo para vocês, certo? Um beijo para vocês e até o próximo episódio, certo, gente? Até mais!